Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se Meu Querido Evangelho, expressão cunhada por mim para referir-me ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, elaborado por Allan Kardec. De todas as obras escritas pelo codificador, esta foi a que mais me tocou o coração, porque é fácil de ser lida, fácil de ser entendida e, quando posta em prática, nos transmite um poder que, depois do Evangelho do Cristo, dificilmente pode ser encontrado em outra publicação deste mundo. Kardec foi muito feliz nas passagens selecionadas e comentadas tanto por ele quanto pelos espíritos de luz que o assessoraram nesse projeto muito abençoado. Minha página tem por epígrafe este pensamento do mestre de Lyon, registrado na Revista Espírita de julho de 1864. Dizemos que o cristianismo, tal qual saiu da boca de Jesus, mas apenas tal qual saiu, é invulnerável porque é a lei de Deus. Sempre que apanho o Evangelho segundo o Espiritismo para as minhas leituras e meditações diárias, lembro-me de um fato surpreendente que nos revela a maneira como esse livro foi elaborado na vila de Seguir, para onde Allan Kardec se retirou a trabalho. Certa jovem de Lyon, de passagem por Paris, resolveu fazer uma visita de cortesia ao codificador da doutrina espírita. Ela era dotada de segunda vista, fenômeno pelo qual seu portador consegue perceber, em estado de vigília, fatos que ocorrem à distância e outros acontecimentos da esfera espiritual. Ela foi recebida gentilmente pela senhora Allan Kardec, porque Kardec não se encontrava em casa naquele dia. Tomando conhecimento do precioso dom mediúnico da visitante, a esposa do codificador perguntou-lhe, dada a ausência de seu esposo, se ela não poderia transportar-se em espírito até onde ele se encontrava para vê-lo. A mocinha ficou por um instante em silêncio e passou a descrever o que via. E o que via a jovem? Via Kardec no pavimento térreo de um aposento muito iluminado, onde havia 3 janelas. O ambiente era alegre e a casa circundada por jardins, árvores e flores. Havia muita calma e tranquilidade naquele local. Ela viu Kardec trabalhando, sentado próximo a uma janela. Encontrava-se cercado por uma multidão de espíritos que o inspiravam. Um deles parecia superior aos demais, recebendo de todos eles deferências. A senhora Kardec, surpresa com a descrição, perguntou-lhe se ela podia perceber a natureza do trabalho com o qual se ocupava seu marido. A jovem clarividente pediu um momento, em seguida disse que via um espírito segurando um livro de grandes proporções. O espírito abre o livro e lhe mostra o que estava escrito, e ela lê Evangelho. Kardec, mais tarde, chegando em casa, confirmou tudo quanto a jovem vidente dissera,
desde a descrição precisa do ambiente e da peça onde se acomodara para seus escritos, até a obra que estava elaborando em segredo sobre o Evangelho de Jesus. E via, nesse jogo sutil de circunstâncias fortuitas, a prova do interesse dos espíritos pelo seu trabalho. Esse notável acontecimento encontra-se no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicado pela FEB, na parte que encerra a obra chamada Apêndice. Vou tentar agora descrever como vejo essa obra monumental da codificação espírita, empregando 4 palavras da língua portuguesa que eu aprecio muito, 3 delas um pouco desconhecidas, porque de uso raro na linguagem habitual de nossos escritores. A primeira palavra é abesana. Talvez o leitor, o ouvinte, ainda não a conheça, porque é um termo de uso antigo, mas é linda. A abesana é o primeiro sulco que o lavrador abre no solo com o arado para servir de guia aos demais. Sem a abesana, a aradura ficaria confusa e improdutiva. Esta é a impressão inicial que eu tenho de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma profunda e retilínea abesana, ou seja, constitui uma diretriz central das máximas morais do Cristo que orienta o cultivador desse solo fertilíssimo e o conduz a uma copiosa colheita no campo religioso e espiritual, com abençoada aplicação na área social. A segunda palavra é repristinar. É um verbo muito charmoso e nobre e significa, no seu sentido mais amplo, restaurar o aspecto ou a forma primitiva de alguma coisa, despojando-a de tudo que lhe foi eventualmente acrescentado. É possível uma imagem mais perfeita do Evangelho Espírita? Ele repristina o Evangelho do Cristo, restaurando-o em seu primitivo esplendor, sem as interpolações, os dogmas e os penduricalhos tendenciosos que lhe foram acrescentados através dos tempos e que o deixaram deformado à luz de uma consciência genuinamente cristã. A terceira palavra é transumância. Transumância é a migração periódica de rebanhos da planície para as altas montanhas no verão e das altas montanhas para a planície no inverno. Isto ocorre principalmente na Europa, onde a mudança de estações é mais acentuada. No verão, o alto das montanhas é mais fresco. No inverno, a planície é mais aquecida. Daí, a preferência dos animais pela mudança e o conforto que a transumância lhes proporciona. Quem leu o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, vai lembrar-se de uma impressionante experiência pessoal narrada pelo instrutor Metelo. Vamos condensá-la. Em certo período de sua vida, Metelo teve o impulso de buscar apressado a montanha. A luz de cima o fascinava. Rompendo os laços que o retinham embaixo, logrou alcançar, cheio de júbilo, uma pequena elevação. Mas, baixando os olhos, espantou-se com a visão terrível que lhe era proporcionada pelo vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. E ele sentiu-se feliz por um momento, pela posição que o distanciava daqueles quadros angustiosos. Certa noite, porém, notou que o vale se represava de luz. Que sol misterioso visitava aquele antro sombrio de sofrimento. Seres angélicos desciam apressados
de radiosos pináculos. Que aconteceu? Perguntou ele a um dos anjos celestiais. E o anjo lhe respondeu: O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Não disse mais nenhuma palavra. Urgia ao mensageiro divino descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, curando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Diante desse quadro desconcertante da misericórdia divina, Metelo reconsiderou sua atitude temerária. Deteve-se e voltou. Por que fugir do vale se o próprio Jesus, que centralizava suas aspirações, trabalhava para que a luz de cima penetrasse nas entranhas da terra? Era preciso, pois, temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade. É assim que me sinto quando mergulho o coração na obra religiosa de Kardec. É como se, numa humana transumância, eu subisse a montanha periodicamente para colher os preceitos sublimes do Cristo na estratosfera rarefeita do alto, e depois descesse à atmosfera pesada da planície para vivenciá-los entre meus irmãos em humanidade. A quarta palavra é sublimação. Em física térmica, sublimar é fazer passar uma substância diretamente do estado sólido ao gasoso. O gelo, por exemplo, ao sublimar-se, transforma-se diretamente em vapor, sem passar pelo estado intermediário de líquido. Só depois de percorrer os 3 primeiros estágios, abesana, repristinação e transumância, é que o autêntico buscador da verdade poderá sublimar-se, transitando do estado de consciência de sono para o estado de consciência de luz. E o disparador de todo esse processo de elevação é o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que tem o condão de emparaizar a nossa alma. Eu disse emparaizar? Sim, e eu adoro esse verbo também. Meu querido Evangelho, vou apresentar a vocês uma pequena passagem desse livro para lhes mostrar uma pontinha dos infinitos tesouros que ele contém. Dizem os espíritos superiores, abre aspas, no vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Nos mundos superiores não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporcionam eterna alegria que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não existem. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade para compreender. O homem foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. E por quê? Porque, sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestiais. Só pode falar, portanto, do que conhece. Fecha as aspas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos.
Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.